deputado Stefanes Júnior, para saudar o nosso homenageado. Muito obrigado, senhor presidente, membros da mesa, deputados, senhores e senhores. Hoje eu venho à tribuna para falar um pouco do Laudelino Johann, um contador que muito orgulha a classe e também a todos os paranaenses. E nesse mês de março e no mês de abril, os paranaenses sentem a importância do contador na hora de receber o imposto de renda, no seu dia a dia, a burocracia, a necessidade de cada vez mais as pessoas estarem dentro da lei, tudo certinho nas empresas, pelo cruzamento de dados, pelo custo da máquina no Brasil. É muito importante o contador. E conversando com o meu amigo Narciso Doro Júnior, ele disse: olha, nós elegemos em 2010 o Laudelino o contador do ano. São 40 mil contadores do Estado do Paraná. É um número expressivo, porque ele tem uma grande experiência, é um palestrante dentro do Brasil, inovou na maneira do escritório de contabilidade funcionar, é uma pessoa que conhece como poucos toda a questão contábil. Nada mais justo do que pedir a ele um voto de louvor, porque ele vai para o Estado do Paraná e exemplo aos outros contabilistas. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dele, no caro Paulo Coelho, que aqui se encontra acompanhando a sessão. Ele é contador, bacharel em ciências contábeis, especialista em contabilidade e finanças pela Universidade Federal do Paraná, especialista em gestão tributária pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele fez aperfeiçoamento internacional em contabilidade. Ele é coordenador geral do escritório de contabilidade JL, professor universitário, vencedor do 3º e 4º concurso de prêmio em contabilidade dos anos de 2008 e 2010, professor Olivaldo João Mussarel, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Ele venceu o título de contabilista do ano 2010, que foi entregue a ele em novembro de 2011. Publicou 7 livros, um livro sobre contabilidade, uma abordagem histórica, pequenas empresas, grandes desafios, um outro livro, Contabilidade, uma análise crítica da evolução histórica, outro, Gestão Estratégica de Empresas, a importância do planejamento estratégico e da controladoria, um outro, Corporativismo, uma abordagem histórica e filosófica, outro, Finanças Pessoais, como administrar seu dinheiro, contabilidade para pequenas e médias empresas, de acordo com as normas internacionais e do CPC. Além de ter diversos artigos científicos publicados. O Laudelino, que aqui se encontra, muito faz pelas indústrias, pelos paranaenses. Em conversa informal com ele vai fazer milhares de impostos de renda esse mês de março e de abril. Fora o trabalho de rotina dele. É alguém que realmente nos orgulha. É uma honra poder homenagear o nome dessa casa, com o apoio de todos os pares. E dizer ao Laudelino, continue assim, sendo exemplo para todo o Paraná. Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o deputado Stefanes pela proposição e cumprimentar aqui os acompanhantes do homenageado, o Valcir Luiz Lucas, o Daniel José, o Tílio Freire, Mauro César Calinque, César Abicalaf, Salomão Pamplona, José Carlos Miranda, Narciso Doro Júnior, Paulo Coelho, o Helder Eduardo Vicentini, o Bento Rosa Júnior, Patrick Eduardo Costa e a Virgínia Colombo
conceda a palavra ao nosso homenageado, Laudelino Jochen, e dizer ao Laudelino que tenho a honra de ser contabilista também. Eu me formei na faculdade, na Escola Técnica de Contabilidade, anexa à Universidade Federal de Direito, aqui no centro de Curitiba. Eu sou contabilista também. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Aldir Rossoni, deputados componentes da mesa, deputado Stephanie Júnior, senhoras e senhores deputados, autoridades e demais aqui presentes. É com muito orgulho que me encontro aqui para receber esta homenagem que me é feita por esta importante casa da país. Homenagem esta proposta pelo nobre deputado Stephanie Júnior. Assim, agradeço primeiramente a Deus que Ele tem feito. Agradeço também a minha família, aos meus colegas de profissão, representantes da classe contábil aqui presentes, por tudo que vocês têm feito pelo êxito do meu trabalho. E a você, deputado Stephanie Júnior, a minha eterna gratidão pelo reconhecimento. A oportunidade para fazer uma breve reflexão sobre a profissão contábil nos dias atuais, especialmente quanto ao aspecto da responsabilidade social. A contabilidade, como ciência, pela sua própria epistemologia, delega a nós contadores a responsabilidade social. Logo, podemos dizer que a contabilidade passa a ser, assim, o caminho do bem-estar da sociedade. E nós, contabilistas, somos agentes desta realidade. Hoje percebemos que o papel da contabilidade vai muito além do fornecimento de informações à tomada de decisões. É preciso avaliar como essas informações estão sendo geradas. Em determinadas circunstâncias, tais informações podem servir até como instrumento de manutenção do status quo do poder estabelecido. Situação essa demonstrada no início do século XX no modelo burocrático de Max Weber. É tarefa do contabilista estabelecer condições favoráveis ao sucesso de todos os envolvidos no processo empresarial. Em determinadas circunstâncias, percebemos que a ação do profissional da contabilidade é responsável por verdadeiras transformações diante de situações presentes na relação social. Os órgãos de classe muito têm nos orgulhado, especialmente os conselhos regionais de contabilidade, as federações, os sindicatos, as associações da área contábil. Elas têm contribuído para a reflexão sobre situações de injustiça em nossa sociedade. Esta postura crítica por parte dos órgãos classistas, concretizada através da ação de cada contabilista, preponderante na realização das mudanças necessárias a transformações de situações inadequadas à manutenção como um todo. No Brasil, a profissão contábil sempre esteve muito atrelada à questão tributária, onde o contabilista era visto como executor de atividades para atender ao fisco. Hoje, graças a Deus, as coisas vêm mudando. Nos últimos anos, o Brasil mudou o foco da contabilidade, aderindo corajosamente ao modelo internacional de contabilidade denominado de IFRS. Isto representa uma mudança de filosofia. Migramos da filosofia codial à filosofia consular, aonde determinamos os nossos procedimentos através da primazia sobre a forma. As mudanças contábeis introduzidas no Brasil, a partir da convergência às normas internacionais de contabilidade, representam uma enorme possibilidade
de valorização a toda a classe contábil, propiciando assim a todos voos mais altos. A natureza nos dá muitos exemplos. Nós, contabilistas, nos encontramos em situação semelhante à das águias. Em determinado momento da vida, precisam tomar a dura decisão: entregar-se à morte ou enfrentar o duro processo de renovação. O sucesso, o reconhecimento, a fama exigem de nós, contabilistas, muito trabalho, muita dedicação, inteligência e principalmente muito conhecimento. No caso do gladiador, podemos dizer que é preciso coragem para cada dia um processo de renovação através da busca do conhecimento. Para ser um vencedor é necessário motivação, perseverar, insistir, pois a vida é uma sucessão de batalhas, onde muitas vezes só a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo, determinação, criatividade, dedicação e um inabalável espírito de luta. E por fim, a liberdade é uma conquista e o sucesso é um prêmio. Para nós, contadores, é o único caminho para chegarmos aos nossos objetivos. Muito obrigado. Suspendo a sessão por 5 minutos para que possamos cumprimentar o nosso homenageado. Vai lá perto, você filmar. Vai lá perto, ó. Pode ir lá. Olha, agora pode suspender os 5 minutos de sessão. Pode ir. Tá na sessão? Não, agora pode. Convido o deputado Douglas para subir à presidência. Aproveitamos para registrar a presença da presidente da Câmara de Santa Maria do Oeste, vereadora